Aqui é Edivaldo Eliezer, coach de performance, palestrante, e hoje nós temos aqui um grande convidado, um amigo. Vamos conversar com o Geraldo Anastácio, coach também de performance, trabalha bastante com a parte de neurociência. Mas antes de nós começarmos esse bate-papo aqui, quero agradecer a você que vai estar assistindo essa live aqui, seja muito bem-vindo, e você que vai assistir na reprise também, será um prazer estar aqui com vocês, e a gente vai estar batendo um papo aqui. Que legal, bastante gente entrando aí, que bacana. Vamos só fazer um teste para ver se nós estamos conseguindo escutar realmente aí, tá? Só um minutinho, vamos lá. Geraldo, fala alguma coisa aí para a gente testar, se apresenta o pessoal enquanto isso aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Geraldo Anastácio, sou coach, especialista em inteligência emocional produtiva. Faz algum tempo que eu estudo o comportamento do ser humano e também estudo também um pouco de neurociência. Vai ser um prazer falar com vocês aqui hoje sobre formas de destravar esse potencial humano, né, que é gigantesco, Sim. Mas ao mesmo tempo tão difícil de ser potencializado. Maravilha. Você que está chegando aí, muito obrigado. Nós estamos falando hoje sobre destravando a mente para algumas atitudes, algumas ações. E nós sabemos que muita gente tem a vontade, o desejo de avançar, de progredir, de buscar novos horizontes. Às vezes buscando uma nova atividade profissional, abrindo um negócio novo, empreendendo, tomando decisões. Mas tem alguma coisinha dentro de nós que fala assim, mas será que é possível? E que nós chamamos de medo. Então eu gostaria de saber de você que é especialista nisso, Geraldo, que tem estudado bastante esse assunto e é coach também, trabalha com várias pessoas, vários empresários. Quais são esses bloqueios que nós temos que nos impedem de avançar, de progredir em qualquer área? Que muitas pessoas chamam de sabotadores, mas eu acredito que tem algo mais que possa estar impedindo a nossa evolução, principalmente na tomada de decisão mais rápida. O que você pode dizer e ajudar o pessoal que está nos assistindo aí nessa live? Edivaldo, eu digo assim, que nós podemos realizar aquilo que nós quisermos dentro de uma realidade que seja uma realidade plausível. E quando nós falamos de realização de potencial, uma coisa que eu considero muito importante e é o primeiro passo para que a gente consiga realizar, chama-se clareza. Na PNL tem uma pergunta muito simples que se fala: o que você realmente quer? E nós não fazemos essa pergunta e não damos ao nosso cérebro, ao nosso ser, o tempo necessário para que realmente essa clareza apareça. E aí já começam a aparecer os bloqueios. O que significa o que realmente eu quero? É a gente parar e pensar, escuta, qual é a minha missão de vida? O que eu vim fazer aqui? Ou seja, qual é o meu propósito maior de vida? E ao fazer isso, ao fazer essa pergunta, o que é a minha missão, qual que é o meu propósito, automaticamente eu vou tendo clareza disso. E diante dos desafios, eu não vou desistir muito facilmente. Por quê? Uma vez que eu tenho a certeza que eu estou vivendo a minha missão, automaticamente eu vou me fortalecer dia a dia para levar essa missão a termo, para levar essa missão até o final. Ou seja, é fazer aquela pergunta: escuta, o que eu vim fazer aqui na Terra? Né? Por que eu estou vivendo esse plano terreno? E o nosso cérebro, ele está apto para nos ajudar naquilo que nós quisermos. Agora, é muito importante que nós mandemos a ele os comandos certos. Se nós não mandarmos para ele os comandos certos, ele fica perdido, ele fica, digamos assim, sem orientação. Existe dentro de nós, no nosso cérebro, um sistema chamado sistema reticular de ativação, que é muito simples de nós entendermos. Sabe quando você está querendo comprar, você que é mulher, está querendo comprar um sapato, ou os homens querendo comprar um carro, por exemplo, automaticamente você passa a ver mais carros nesse modelo na rua e você, mulher, passa a ver aquele modelo de sapato que você quer nas vitrines dos shoppings e das lojas. Não é que aquele sapato ele passou a existir em maior quantidade, é que o seu cérebro passou a focar, ou seja, passou a visualizar aquilo, passou a dar atenção àquilo de maneira mais plena, de maneira mais total. De modo que, quando ele está
no caso do homem, na rua, ele vai focar no carro, você pode pensar aí o carro que você quer. E a mulher, quando estiver no shopping, da mesma forma, ela vai dar prioridade diante de tantos estímulos, ela não vai se distrair, certo. Ou seja, um outro fator que atrapalha muito chama-se distração, ou seja, quando eu tenho certeza do que eu quero e eu busco isso, eu não vou me distrair tanto. Então, esse sistema reticular de ativação, ele nos ajuda a manter o nosso foco, a trabalhar o nosso foco, a nos mantermos conectados com aquilo que nós queremos, Edivaldo. E uma coisa muito interessante, tá? Uma vez que eu defino o que eu realmente quero, eu passo a estabelecer metas de curto prazo, metas de médio prazo, metas de longo prazo. E aí, o meu cérebro também, ele gosta de ir comemorando. Cada vez que eu vou realizando, eu vou tendo essa certeza de que eu estou realizando e vivendo essa missão, realizando aquilo que eu realmente quero, eu tenho que comemorar. Porque daí eu me fortaleço, libero neurotransmissores, libero hormônios que me fazem sentir bem e me motivam a ir adiante. Que bacana, que legal. Olha só quanta informação. Você que está chegando aqui agora, está pegando aí essa live já no andamento da coisa, nós estamos conversando aqui com o Geraldo Anastácio, que é coach de performance e também um estudioso da neurociência. Eu digo que é um estudioso porque realmente ele se dedica grande parte da sua vida, das suas horas, estudando. É um profissional extremamente competente. Depois a gente vai deixar aqui alguns contatos no nosso link aqui. Mas você falou alguma coisa, Geraldo, que é interessante. Você falou de quebra de paradigmas, que nós chamamos, né, que é você ter uma visão diferenciada daquilo que você costuma ter. E você falou de metas. E é um assunto muito interessante porque você já me conhece há alguns anos, sabe que eu trabalho bastante essa questão de ajudar pessoas a concretizar metas. E por mais que a gente esteja em sala de aula, e por mais que esse assunto seja difundido e considerado como se fosse assim um jargão comum, eu ministro treinamentos há mais de 25 anos. Em todos os treinamentos, 70% das pessoas que estão presentes na sala, não importa o número, se é 100, 200, 300 pessoas, 500 pessoas, a maioria não sabe definir metas claramente. Você poderia dizer por que as pessoas têm essa dificuldade de estabelecer metas? O que também é uma trava disso? É medo de não cumprir, de sofrer com o não cumprimento? Ou é apenas aquela famosa confissão de final de ano, carta de intenção que as pessoas fazem dia 31? Eu sempre brinco, né? Que as metas, às vezes, as pessoas dia 31 de dezembro vão para a praia, vão para suas casas, reúnem os familiares e estouram uma champanhe bem legal e ficam comemorando com as suas intenções. Mas esquecem de colocar isso em prática no dia seguinte. Principalmente aquela questão de emagrecimento, questão de fazer uma academia, a questão de começar uma dieta. E estudos demonstram que 14 dias são suficientes para as pessoas esquecerem tudo isso. O que você acha que está faltando, ou é alguma metodologia, ou é realmente uma trava que nós temos interna? São as duas coisas, falta de metodologia e também uma trava. A falta de metodologia, ela começa a acontecer, Edivaldo, eu já falei, a pessoa saber o que realmente ela quer ao longo da vida e traçar aí cenários de curto, médio e longo prazo, mas também eu acho que é um erro de metodologia, porque algo importante é nós estarmos dentro da realidade, é nós avaliarmos cenários. O que acontece nesses momentos que você mencionou, de final de ano, enfim, de empolgação, eu sempre digo assim, a gente nunca pode levar muito a sério o que as pessoas falam diante de uma emoção muito intensa. Por exemplo, final de um treinamento, seja de PNL, seja de qualquer tipo, a pessoa sai dali com as emoções muito, digamos assim, afloradas, muito fortemente, com a intenção, mas ainda está no nível emocional. Tipo hipnotizadas? Hipnotizadas, exatamente. E o que acontece, talvez não, né? Com certeza, talvez uma semana depois, ou dias depois, a pessoa ela cai na realidade. E aí ela, por talvez não ter tido tempo suficiente no treinamento, ao longo ali daquele estabelecimento de metas, ela faz metas irreais, metas irrealistas, né? Tem lá até os passos para a meta, né? SMART, específica, mensurável, alcançável, realizar no tempo e temporal. Mas as pessoas elas não se colocam dentro de um cenário de realidade.
E aí faz uma coisa ou muito longa, ou muito grande, ou muito inalcançável, ou muito pequenininho, que não vai motivar ela. Sim. Agora, uma vez, mesmo assim, quando ela faz a meta correta, o que acontece? O nosso cérebro, ele adora uma rotina, Edivaldo. Nós adoramos fazer. Quanto tempo faz que você não faz algo diferente aí? Nem mesmo o caminho para o trabalho, os nossos caminhos rotineiros, a gente faz de maneira diferente. Se a gente vai a uma igreja, a gente vai a um clube, nós temos o nosso localzinho lá no armário, a gente tem o nosso localzinho reservado na igreja, e ai de alguém se sentar ali no nosso lugarzinho. Então, isso é uma demonstração de que a rotina, ela nos faz bem. Porque tudo aquilo que é automatizado, tudo aquilo que se torna algo mais fácil de eu fazer, o meu cérebro não gasta energia. Sim. E ele trabalha. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que o nosso cérebro faz por nós, é com um objetivo só, não é por maldade. É para nos preservar, é para nos manter vivos, para nos fazer, entre aspas, sobreviver. Porque dentro de nós existe um cérebro primitivo, ou seja, aquele homenzinho das cavernas que corria das feras, que corria dos inimigos naturais, ele está dentro de nós ainda. Sim. Então, tudo aquilo que é novo, seja um desafio novo, seja uma situação nova, seja uma experiência nova, interpreta-se como sendo uma ameaça. Sim. Por isso que mudar é muito difícil. Mudar, fazer algo totalmente inovador é muito difícil, porque foge da minha rotina. E eu gosto, de maneira inconsciente. Hoje os estudos dizem que grande parte, a grande maioria das nossas decisões são inconscientes por vários fatores, né? Nossa história, nosso mindset, enfim, uma série de fatores que determinam a nossa inconsciência nas nossas ações e nas nossas decisões. Se for pegar por mim, por você, o quanto de esforço que não é exigido para que a gente faça algo de diferente. Quando você aceita, ou quando você recebe, por exemplo, um convite para uma proposta de trabalho, de palestra, de treinamento de aula, a primeira coisa que vem, o que é? É o medo, não é isso? Poxa, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Porque já é um instrumento, já é um mecanismo de defesa para dizer o seguinte: olha, preserve-se, cuide-se, porque pode ser uma ameaça. Sim. Fazer uma transmissão dessa no Facebook também é encarado como uma ameaça. Se eu não fizer um trabalho de autogerenciamento interno, eu não faço. Falar em público, por exemplo, é outra demonstração de ameaça. Então, voltando à questão das metas, as pessoas às vezes elas não levam a sério o estabelecimento de metas. Eu digo assim, olha, o ideal é a pessoa pensar de um dia para o outro. Se for preciso pensar uma semana para estabelecer uma meta, não é bom pensar muito, tá? Porque senão a chamada energia de ativação cerebral também ela se perde. Agora, pensar o tempo suficiente para quê? Para que eu faça algo que seja real e algo que realmente esteja em sintonia com aquilo que é algo que eu queira. E, todavia, se eu não tomar cuidado com esses mecanismos cerebrais, que é a rotina, que é a dificuldade de mudar, que é o medo que quer me preservar de uma ameaça, eu acabo também não fazendo. Como é bom a rotina, agora a rotina não nos faz crescer, Edivaldo. Sem dúvida, sem dúvida. E eu até brinco o seguinte, até recentemente coloquei um post aí, divulguei no Facebook também, que a rotina faz com que nos tornemos zumbis. E os zumbis não são felizes e sequer um dia ficarão ricos. Só interrompendo um pouquinho, eu queria falar aqui, nós temos aqui uma nossa transmissão, o Marcelo Arado, da Agência de Comunicação em Maringá, da eMarketing. Obrigado, Marcelo, pela tua participação aqui, legal, teus comentários, vamos lá. Que bom que você está nos acompanhando. O Marcelo é um parceiro de longas datas, é um amigo pessoal, inclusive, há quase 20 anos, e está sempre conosco aí, nos acompanhando, nos incentivando. O Marcelo Arado, inclusive, cuida da minha marca pessoal. E obrigado, Marcelo. Excelente profissional, Marcelo. Com certeza. Obrigado, Marcelo, aí, um grande empreendedor, fazendo grandes projetos aí. Vamos lá. Eu vejo que tem pessoas aqui que estão nos assistindo, legal, bacana, ótimo. Mas seria interessante se você colocasse o seu nome para a gente aí, entender? Fala um oi aí, que é mais fácil a gente se conectar. A rede social foi feita para que nós façamos o nosso entrosamento, o nosso bate-papo. Então, para não ficar um vídeo de YouTube, a gente coloca uma live, justamente para você interagir. Daqui a pouco a gente abre para algumas perguntas e, quem sabe, nesse momento, um insight, uma sacada, pode fazer uma grande diferença na sua vida. Eu sempre digo o seguinte: se você já sabe tudo que a gente está falando, você está contemplando 100% de conhecimento, o que raríssimas pessoas têm. Mas se você escutar um pouquinho do que a gente está falando e pegar uma sacada e aplicar, e der certo,
você passa a ter 101%. E quantas pessoas nós conhecemos que têm 101% de capacidade? Pouquíssimas e raríssimas. Então, se você está aí do outro lado, dá um alô pra gente, tá? Olha que legal, bacana. Pimenta, Luciano Pimenta, de Presidente Prudente, grande amigo, trabalhamos junto. Cara, no coração aqui, a gente teve uma parceria muito forte há alguns anos. Sucesso para você e obrigado por estar nos acompanhando aqui também. Bom, vamos lá. A dúvida é o seguinte, Geraldo. Para você que está chegando aqui agora, apresentando novamente o meu amigo aqui, coach, palestrante, Geraldo Anastácio, especialista em neurociência. Trabalha com comportamento, trabalha com liderança, pessoa de extrema qualificação profissional. E, acima de tudo, um grande amigo, tá? O meu mentor, eu diria assim. Na realidade é o seguinte, Geraldo, as pessoas têm dificuldade e elas buscam sair desse marasmo que nós encontramos, mergulhando em treinamentos, em livros de autoajuda, que de certa forma apenas contemporizam, a gente chama de efeito placebo. As pessoas compram um livro, acham que vão sair, já vão resolver o problema. Elas precisariam fazer o quê? Existe algum remédio, um antídoto ou alguns caminhos que as pessoas possam seguir para melhorar um pouco essa questão de destravar, de perder um pouco esse medo, dominar o medo na realidade? Perder, poucas pessoas perdem, o medo faz parte, senão você pularia de um avião sem paraquedas, exceto se o avião tivesse parado, né? Mesmo assim correria o risco. Então o medo nos assusta. Uma criança não tem tantos medos que nós temos. Os medos foram incorporados na nossa mente? Ou quais são os fatores que levam o ser humano a ter medo? E como é que faz para doutrinar isso daí, Geraldo? O medo, como eu disse, ele foi algo inconsciente, incutido em nós. E as experiências que nós vivemos foram reforçando esses medos. E esses medos, eles funcionam como mecanismos de defesa, como eu já afirmei. De que forma que eu começo e de que forma que eu posso começar a vencer esses medos? Antônio Machado tem um pensamento que diz assim, eu acho que resume bem a resposta. Não existe caminho, né? O caminho se faz caminhando. De que forma que você pode aí começar a vencer os seus medos, destravar o seu potencial, talvez travado por causa do medo? Enfrentando. É o enfrentamento que vai me dar a condição de eu superar tal situação de medo. O medo ele sempre vai existir, como você falou, que ele funciona como um alerta. Já pensou uma pessoa sem medo? Ele morreria rapidinho, né? Iria cruzar a rua e iria ser atropelado, porque não teria medo de ver o carro ali chegando mais próximo, não teria medo de nenhuma situação real de perigo. Evidente. Respondendo a essa pergunta e continuando, de que forma eu posso fazer esse caminho? Comece a se desafiar com pequenas ações. A gente não precisa vencer grandes medos inicialmente. Comece vencendo pequenos medos. Você pode pensar, eu tenho medo, por exemplo, de ousar mudar de emprego. Vamos dizer assim, suponhamos que esse seja um desafio que você está enfrentando, uma vez que esse emprego atual que você está não está mais realizando você, ajudando você a potencializar, desenvolver suas competências. Bom, suponhamos que esse seja um objetivo que você tenha, mudar de emprego. Comece, pense, retroceda e fala, bom, o que está me travando hoje, que está me impedindo de, em X tempo, estar numa nova ocupação? Talvez você tenha medo de ir lá e falar com o seu gestor. Mas você, começando com uma pequenina ação, por exemplo, eu tenho medo de ir lá falar com o meu gestor que eu estou insatisfeito. Ok. Pense em uma ação anterior a esse. Sempre a gente pode fazer o seguinte, viu gente? Você pode ir lá na frente e ir retrocedendo e ver o que você está fazendo hoje, tá? Para chegar lá. Se você tem medo grande, veja, que medinho pequeno eu tenho que vencer. Vamos tentar encontrar uma saída para essa situação de mudar de emprego e, seja o medo inicial, falar com o gestor. Tá? Comece preparando o seu discurso com esse gestor. Comece pensando nos argumentos que você tem que falar com esse gestor. Comece analisando os prós e contras da conversa com esse gestor e neutralizando os contras, fortalecendo os prós, já que é uma decisão que você fortaleceu, que você quer tomar, a mudança de emprego. Uma vez que você se sinta fortalecido nesses argumentos, já vai ser o início de
vencer o medo de falar com o seu gestor. E aí, você, nas oportunidades que você tiver com ele, você já pode começar a introduzir esse bate-papo. Não é você chegando de imediato, é você se preparando antes. O medo eu o venço com preparação. Ou seja, se eu tenho medo de atravessar a rua, eu vou tomar cuidado em olhar o semáforo. Se eu tenho medo de mudar de emprego, eu vou tomar cuidado em preparar o caminho, né, de saída, mas ao mesmo tempo também de conversar com o meu gestor para que ele consiga, de repente, até fortalecer essa minha decisão. E assim vale fazer mais coisas. Digamos que você queira lançar um novo produto aí, você está com medo, veja qual é o passo inicial. Comece a vencer esse medo aos poucos. Como eu disse, automaticamente você vai criando o que se chama de neuroplasticidade. Quando você começa a fazer coisas diferentes, o seu cérebro cria novas conexões e automaticamente novas soluções para um problema que talvez você esteja enfrentando. Fuja da rotina, encare o medo e sempre pense assim, Edivaldo, eu tenho uma máxima que eu ouvi há muito tempo que diz que para cada problema que você está enfrentando tem 4 ou mais soluções. E eu faço uma paráfrase aqui. Para cada situação de medo que você está enfrentando, existe 4 ou mais formas de você resolver. O grande segredo aí é você começar a conversar com o seu cérebro e questionar mesmo, escutar a razão para isso. A razão para eu aumentar, para eu dimensionar esse medo, para eu levar esse medo a um exponencial que não é real. Todas as vezes que você começa a dialogar consigo mesmo, você está tornando o seu cérebro e fazendo com que o seu cérebro pense racionalmente. E daí a emoção vai saindo de lado e vai entrando a razão. E tenha certeza, a razão ela é mais lenta do que a emoção. Só que a razão ela me faz encontrar soluções, me faz questionar pelo menos o porquê de uma emoção negativa. Ótimo, legal, bacana. Quanta informação, né? Então é possível dominar o medo e nada melhor do que você enfrentar os riscos eminentes desse medo. Exato. Mas ponderar também, fazer sim. Com critério, né? Antes de tomar uma decisão. Mas legal, bacana. Bom, você que está aí nos acompanhando, obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui conversando com o Geraldo Anastácio, coach, palestrante, especialista em neurociência, trazendo informações valiosas para a gente aqui, principalmente de como destravar aquilo que nos impede de avançar. Geraldo, eu vou aproveitar aqui, eu queria cumprimentar a Natália, que está nos assistindo aqui, a Natália Gama, e ela escreveu o seguinte: tenho medos que me limitam na vida pessoal e profissional, medo de dirigir e medo de falar em público. Tem alguma dica relâmpago assim para que ela possa começar a trilhar um caminho? Medo de dirigir deve estar relacionado a algo que aconteceu no ambiente dela. E o medo de falar em público, Natália, eu vou dizer para você o seguinte: se não me falha a memória, é o temor número 1 do planeta, o medo de falar em público. Possivelmente, Natália, você deve ter tido alguma experiência negativa, mesmo que você não lembra, com relação a esses 2 medos, que é o de dirigir e de falar em público. E toda experiência negativa que eu vivo, o meu cérebro registra de maneira mais forte. Por que registra de maneira mais forte? Porque, por um mecanismo de sobrevivência, ele entende que a experiência negativa ela não merece ser repetida novamente, que vai me fazer sofrer. Então, um trauma, ele me leva a evitar vivê-lo novamente. Então, por exemplo, você deve ter tido alguma experiência aí, se você depois quiser deixar o comentário aqui, em que você estava dirigindo, alguém dirigindo e teve alguma situação negativa. Da mesma forma como falar em público, né? Estávamos até vendo no Fantástico domingo, uma série que o Max e o Polito estrearam sobre falar em público, e um deles mencionou que aos 6 anos foi fazer uma apresentação na escola e foi muito mal, ou seja, algo que ele tinha 6 anos de idade, traumatizou até hoje. E então ficou essa conexão, digamos assim, neural, onde medo de dirigir, medo de falar em público gera em você dor. Você pode começar esse processo desconectando com essa dor. Hoje tem técnicas, tem terapias, PNL tem técnicas rápidas, de você rapidamente se libertar de um trauma, rapidamente se destravar. Agora, comece se desapegando dessa ideia. O Cury tem uma frase muito interessante, tem um método, né, o grande Augusto Cury, criador da inteligência multifocal, que ele fala assim: que nós devemos duvidar, criticar e determinar. Comece a duvidar desse medo de falar em público e de dirigir. Ou seja, escuta,
Por que você está dentro de mim? Duvide Olha dele. só. Você não tem razão para estar dentro de mim. Ou seja, eu sou uma pessoa capaz de dirigir. Comece a duvidar disso. Comece a duvidar dessa incapacidade inconsciente que você está aí, que não é real, que você... eu falo assim, desde quando nós falemos, desde quando nós somos aptos a falar, nós estamos capacitados para falar em público. Comece a duvidar disso. Comece a criticar isso. Escuta, pô, eu sou mais do que isso, caramba. Eu posso ir além disso. E vai se desapegando disso, tá? Eu digo assim, você não precisa fazer nada que você não esteja totalmente preparada para fazer. Sobretudo aquilo que você pode fazer nesse momento, você pode fazer. E eu deixo aí, comece a se questionar, duvidar, criticar e determine. Eu vou dirigir, eu vou falar em público. E comece a repetir isso. Porque todas as vezes que você começa a repetir alguma coisa, por isso que tem aqueles mantras, aquelas frases positivas, sim, tem esse objetivo. Se você repete, você joga um estímulo para o cérebro e o positivo vai suplantando o negativo. O positivo vai suplantando o negativo até o ponto que o negativo ele vai perdendo força. E essa neuroplasticidade tem essa grande capacidade de fazer uma conexão que passa a ser pouco usada, eliminada. Ou seja, você começa a criticar, a duvidar e a determinar que você vai ser capaz de dirigir, de falar em público, com o tempo, essa conexão ela não vai ter mais força e você, sem perceber, quando você menos perceber, você vai ter já vencido isso, e aí é realmente fazer aquilo que é necessário para você dirigir e falar em público. Legal, bacana. A Natália fez um comentário ali, mas antes disso, Natália, nós vamos ler o teu comentário. Eu vou pedir para você uma gentileza, se você está nos assistindo e está gostando desse assunto, coloca aí um like, nós gostamos e para que a gente possa levar conteúdo para você cada vez mais, estudar, trazer profissionais como o Geraldo Anastácio para a nossa entrevista aqui nesse nosso canal. Coloque aí o seu like, dê o seu ok, faça o seu comentário, quer criticar alguma coisa, coloque também, né? Nós podemos, legal, bacana, é isso mesmo, né? É importante a gente ter esse reconhecimento de que o conteúdo que nós estamos levando tem atendido a sua expectativa. É um bate-papo rápido, tá? A gente está indo para o final já, mas vamos tentar responder algumas perguntas aqui. E a gente vai... A proposta, Geraldo, é fazer isso mais vezes, porque é um assunto muito grande, muito discutido, em todo o planeta. É a famosa conversa interior. A conversinha do anjo bom, do anjo mau, sim, que nós aprendemos lá. E nós somos influenciados, né? E o pessoal fala de subconsciente, de consciente, mas são duas vozes que conversam com a gente o tempo todo aqui. O crítico interno. Tem que eliminar todo o crítico interno dentro da gente, né? E assim vale também, Natália e demais pessoas que nos acompanham, assim vale para todas as demais coisas. Eu costumo dizer assim, Edivaldo, o nosso maior inimigo não está fora de nós, está dentro de nós. Olha só. Todas as pessoas de sucesso, e sucesso é algo muito pessoal também, tá? Não tem nada a ver com dinheiro só. Todas as pessoas de sucesso, primeiramente elas entenderam isso, que o maior inimigo da gente está dentro de nós mesmos. Uma vez que a gente tem a coragem de perguntar, escuta, quais inimigos eu tenho aqui que estão sabotando o meu crescimento, que estão sabotando, digamos assim, a minha alavancagem pessoal e profissional, todas as vezes que eu começo a investigar, a questionar e fazer um processo de enfrentamento, eu começo um processo de libertação. Por isso que eu digo assim, ninguém pode derrotá-lo. Eu digo assim, só Deus pode derrotá-lo. Agora você pode derrotar-se sem perceber. Você pode se derrotar sem perceber. Então, comece a vencer esses inimigos internos, porque ele está dentro de cada um de nós. E o grande desejo da gente é se autorrealizar de volta. A gente quer ser autorrealizado. Agora, internamente, a gente duvida. Internamente, a gente tem mecanismos inconscientes que falam, você não merece. Que nós acabamos nos auto-sabotando em função disso. Ótimo, maravilha. Se você está gostando aí, compartilhe com seus amigos aí, chama o pessoal para a sala que a gente tem mais um tema importante para falar com vocês. A Natália está dizendo o seguinte aqui, que sobre o caso dela, na faculdade, foi questionada em público pelo seu professor durante uma apresentação e ela não soube responder. Então era uma informação importante sobre o tema que ela estava discutindo. E aí, automaticamente, diante desse questionamento, ela travou, né? Ela escreve mais alguma coisa aqui. Sobre o carro, o processo de aprendizado na autoescola foi ruim. Olha só, quem ensina criou um trauma de início, né? E o professor não tinha paciência. Olha só. Dizer assim, Edivaldo, que
Ambas essas situações, o coach e outras ferramentas de PNL também resolvem. Olha tá? que legal. A gente faz o processo de ressignificação, ou seja, a gente faz a pessoa entender que não tem por que mais travar, não tem por que mais estar lá no passado se ela vive no presente. Então aí, se quiser entrar em contato depois com você aí, né, Natália, a gente tem, né, esses processos de quebra aí de crenças, de quebra aí de situações. A PNL também tem algumas ferramentas em que a gente consegue ajudar a pessoa a iniciar o processo. A manutenção, eu digo sempre, depende da pessoa, tá? Quem cura definitivamente é só Deus, mas a cura inicial, né, o coaching consegue fazer, viu, Natália? Bacana. E as pessoas que acreditam que coaching é somente para grandes empresários, grandes empresas, né, estão equivocadas. O coaching pode ser estar muito mais próximo a você do que você imagina. Então existem centenas de profissionais no Brasil. Eu sou coach também, trabalho muito, sou especialista em vendas, especialista na área de negociação, de performance, liderança. O Geraldo também é especialista em áreas semelhantes, mas a especialidade do Geraldo Anastácio é justamente fazer com que as pessoas entendam o que está aqui dentro da nossa mente e consiga colocar isso de forma mais não vou dizer agressiva, mas de uma forma mais simples, entendendo que é possível, vou dizer o seguinte, codificar ou modificar é como se fosse uma programação. É como se nós tivéssemos um computador e nós inserimos informações que queremos e tiramos dele. Você tira o lixo mental e coloca coisa boa, né? O Anthony Robbins tem até uma frase, né? Que lixo sai, coisa boa entra. E realmente é um hardware, né? Ou seja, que roda um software, né? Então, a gente tem que perguntar, escuta, eu quero rodar com esse software ou eu quero colocar um software novo, né? E é isso mesmo, a gente tem que eliminar esses vírus que nos atrapalham. E o nosso cérebro ele é muito capaz, né? Tem mais de 100 bilhões aqui de neurônios. Agora é uma maquininha burra, né? Costuma-se dizer isso. O cérebro é burro? Por si só ele é burro. É isso. É só uma ele massa. Trabalha com as informações que nós enviamos a ele, ou com as informações que foram registradas nele. Então, por isso que você pode ver, duas pessoas estão no mesmo ambiente, né? Nós estamos aqui nessa mesma sala agora. Dependendo do que está aí dentro, essa sala pode estar boa ou pode estar ruim. Agora, é a sala que é ruim? Não. É o que está dentro do meu cérebro, são as coisas que existem dentro dele, as informações, todas aquele mindset que existe dentro dele, ou seja, um modelo mental, aquilo que está configurado nele, que faz com que a sala seja boa ou ruim, que esteja quente ou calor, mesmo que esteja calor. Se eu tiver um mindset bom, se o meu cérebro tiver informações boas, for positivo, automaticamente eu vou encontrar algo positivo até mesmo no calor. Né? Não que essa sala esteja com calor, está ótima. Mas assim, quantas pessoas vão para uma festa e acham a festa horrível, enquanto as outras se divertem, às vezes, a partir de pequeninas comemorações? Então é assim, é trabalhar e entender que dentro de mim existe uma máquina fantástica chamada cérebro humano, só que ele trabalha baseado nas informações que eu mando para ele e naquilo que está dentro dele que pode ser ressignificado, que pode ser trabalhado. Ressignificação, quase não saiu. Essa é a palavra. Então você substituir informações que não estão te ajudando. A gente sempre diz o seguinte, né? O que está te atrapalhando hoje? Relaciona. E o que está te ajudando? Relaciona também. E vamos tentar diminuir então essas fraquezas, potencializando aquilo que mais ajuda. Exatamente. Né? E eu sempre gosto do seguinte, hoje mesmo nós estávamos conversando antes desse bate-papo aqui, o que está funcionando na sua vida? Está funcionando isso, isso, isso. Essas são perguntas inteligentes de coaching, porque não faz com que, na realidade, faz com que a pessoa não pense no negativo. Exato. Porque o negativo já é evidente, já está escancarado no nosso dia a dia. A questão é entender o seguinte, você analisar o que está funcionando para mim hoje, o que está funcionando para a minha vida, o que está funcionando nos meus negócios. Ok, o que eu quero mais disso? Exatamente. O que eu quero mais disso? Exatamente. Então, é fortalecer aquilo que nós queremos melhor. Isso. Porque, infelizmente, tem pessoas que nos procuram, Geraldo, para falar de coaching e querem resolver problemas do passado. Eu diria o seguinte, você que está nos assistindo aí, ninguém resolve o problema do passado. Não tem como resolver o problema do passado, né? Não tem como nós mudar. O que a gente pode é o seguinte, é resolver, trabalhar no presente de forma
mais envolvente, com mais energia, recodificando todo esse processo, mas sempre olhando para o futuro, Sim. onde nós queremos chegar, onde nós queremos atingir, o que nós queremos atingir na nossa vida. Então é muito legal essa questão, e o processo de coaching faz isso, ele leva você para o próximo nível. Né? Não é um sistema de terapia que nós vamos trabalhar com traumas, né? Existem profissionais nessa área. Nós geralmente trabalhamos na evolução profissional. Nós colocamos você num ponto onde você quer chegar e vamos te ajudar. Criar oportunidades para que você chegue onde você quer chegar. Existem pesquisas, Edivaldo, que dizem assim que de 80% a 85% dos nossos pensamentos são pensamentos negativos. Então, imaginem nós brasileiros, né, nessa cultura, nesse mindset de país que nós temos, né, uma cultura totalmente não muito positiva, né, devido a tantas situações que nós já vivemos. Então a gente tem que realmente pensar, escuta, eu quero trabalhar de maneira positiva o meu cérebro, eu quero continuar como a maioria, 80%, 85% das pessoas pensando de maneira negativa. E Sim. O negativo, ele não leva a nada. Para onde nós quisermos olhar, vai ser para onde o nosso cérebro vai nos direcionar. A gente tem que pensar assim, bom, o que eu quero da vida? Eu quero ter uma visão de realização ou quero ter uma visão de frustração? É escolha, né? E as escolhas determinam o que nós vamos conseguir da vida. Duas pessoas olharam da mesma janela, né? Uma viu a lua e a outra viu a lama. A mesma janela, uma viu a lua e a outra enxergou a lama. Que interessante, né? A reação de como nós enxergamos a realidade, né? Nós podemos tirar o filtro que nos impede de ver um pouco além. Legal, nós já estamos aqui um pouco avançados, dissemos que iríamos falar em 20, 30 minutos, já estamos com 35 minutos. E legal, obrigado por você ter participado aí conosco nessa live de hoje. É um assunto bastante interessante, que é um assunto que precisa ser extremamente aprofundado. E estamos aqui para ajudá-lo no que for preciso. Você tem o meu contato aqui, está na minha live, mas o Geraldo Anastácio também vai deixar o endereço dele aqui. Nós estamos à sua disposição para ajudá-lo a esclarecer alguma dúvida ou obter mais informações sobre o processo de coaching e o processo de neurociência, o que eu preciso ler, o que eu preciso estudar, quais são os caminhos que eu posso seguir. Então, essa live foi feita para que você tenha uma ideia do comportamento e de como nós trabalhamos, de como nós podemos eliminar algumas travas que nos impedem de progredir. Eu sempre digo o seguinte, existem barreiras, né? Mas eu substituo por etapas. Então, se você entender que a sua vida tem barreiras, é mais difícil. Agora, se você entender que é uma etapa, você consegue passar mais fácil. E nós, como profissionais, nós ajudamos você a passar etapa por etapa. Você dividindo isso, esse grande problema, em pequenos problemas, você consegue superar. Geraldo, deixa aí o seu recado final, sua dica matadora para as pessoas que estão nos assistindo aí e que querem dar uma aprofundada nesse tema, ou de que forma que elas podem iniciar um processo de destravamento assim a partir de agora. Bom, a minha dica final é tenha a mente aberta para o novo e entenda que você não é refém do seu passado. Você é protagonista do seu presente. Abra a sua mente para possibilidades. Enxergue novas possibilidades. Não seja um determinista. As coisas são assim, as coisas vão continuar assim. Não. Se você quiser, você pode ser um protagonista da sua vida, da sua existência. Deus nos fez de maneira perfeita. Tudo que Deus fez em nós funciona. Inclusive, esse mecanismo cerebral que nos conduz para a vitória, para o sucesso. Não sem dificuldades, não sem luta, mas se nós tivermos um cérebro vencedor, um cérebro líder, nós mesmo nas dificuldades, a gente vai encontrar mecanismos de superação. Abra-se para o novo e entenda, se você está aqui, é porque você está aqui para realizar uma missão muito bonita e deixar um legado muito importante para a humanidade. Cada um de nós que estamos aqui, que passamos por esse estágio aqui na Terra, nós estamos aqui para fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Obrigado, Edivaldo, e contato @geraldoanastácio.com.br, tá bom? E você que está nos assistindo pelo Facebook aqui, é só procurar Geraldo Anastácio, coach, como está ali? Geraldo Anastácio. Geraldo Anastácio. Então, digita ali Geraldo Anastácio
e você vai ter um monte de informação. Comece a acompanhá-los na rede social, faz um belo trabalho também no seu site. E você que me acompanha aqui, obrigado mais uma vez pela participação. Nós pretendemos levar essa informação por o máximo de vezes possível, por o maior número de pessoas possível, porque nós queremos que você tenha sucesso, nós queremos que você avance, que você tenha progresso e que você seja feliz. Muito obrigado, um forte abraço, nos vemos na próxima live. Às vezes não desliga, Geraldo.